Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de Técnicas de Negociação e Resolução de Conflitos. Hoje a nossa aula é sobre ética na gestão de conflitos, tomando decisões éticas. Então, o objetivo da nossa aula hoje é entender os aspectos especiais das relações profissionais, compreender como as condutas são de maneira geral e relacionar também as condutas dos diferentes níveis profissionais com a prática de negociação. Então, quando a gente fala em ética, é preciso também que a gente pense no aspecto ambiental das organizações. Nós temos aí os profissionais e nós temos diferentes tipos de profissionais. Coloquei uma lista aqui no slide para vocês verem. Então, nós temos empregado desde empresas particulares ou públicas, autônomos que trabalham individual ou em coletivo, sócio de uma empresa fechada, sócio de uma empresa consorciada ou associada, sócio dirigente de um conselho de uma empresa aberta e também um participante de uma empresa multinacional. Pensando nesses aspectos ambientais, é preciso nós entendermos como que funciona cada ambiente desse. Por isso que a ética, ela às vezes pode ser um pouco diferente para determinados ambientes, ou até mesmo para a pessoa é difícil para ela saber em qual ambiente que ela deve ser mais ética ou não. Então, quando a gente pensa nos aspectos ambientais, é meio que intrínseco que quanto maior a empresa em que a pessoa trabalha, menos a vontade ela exerce. Então, a pessoa acaba assim desenvolvendo menos o que ela gostaria de desenvolver. Por quê? Numa grande empresa há uma série de restrições diferentes do que se, por exemplo, essa pessoa trabalhasse numa empresa pequena. Então, essas variações de ambiente, elas ficam aí, tornam complexo esse quadro da conduta humana. E acaba também enfraquecendo a vontade e o compromisso com os benefícios. Porque é muito benéfico você ter atitudes éticas, mas acaba acontecendo que numa empresa grande são tantas regras que a pessoa acaba se vendo ali num sentimento mais assustado, preocupado, do que ali com vontade de exercer a ética que a empresa pede. Então, deve-se evitar comparações do regime de relações no trabalho. Quando eu mostrei para você ali os diferentes vínculos empregatícios que nós temos hoje em dia, é justamente isso. Não tem como eu comparar uma atuação de um profissional que trabalha numa empresa multinacional com um profissional que tem a própria empresa e trabalha ali sozinho, ok? Ainda, de toda forma, a ética sempre deve permanecer. Então, a conduta ética sempre haverá, independente do tamanho da empresa, do ambiente da empresa. Mas ali a condição deve ser moldada. Então, a gente tem que sempre pensar na ética onde eu vou respeitar do máximo possível ligações administrativas, legais, científicas, tecnológicas e microsociológicas. Essas condutas, elas são analisadas justamente pensando ali, né, que a prática da profissão que essa pessoa vai exercer, ela nunca será colocada em proibição, mas de maneiras ali as normas são diferentes. Por exemplo, coloquei aqui para vocês. Um contador empregado de uma usina, ele trabalha de maneira diferente que um contador professor de custos de uma universidade, que também vai trabalhar diferente de um contador que seja auditor,
que vai trabalhar mais diferente ainda de um contador que é consultor. Vejam, nesse exemplo aqui, todos são contadores, mas cada um ele tem ali as suas normas para ser seguidas, porque cada um está em um ambiente diferente. Então, quando a gente fala em conduta ética, nós temos ali a conduta ética profissional. Veja só, o colaborador, ele tem então um poder patronal, que é uma condição especial de relacionamento obediente. Só que essa obediência do emprego, ela não significa escravidão, negação da consciência ética, exclusão total da vontade humana. Quando a gente tem um colaborador que trabalha ali numa empresa, ele é obediente às normas daquela empresa. Normas essas viáveis para aquele colaborador colocar em ação e que nada que vá prejudicar ali as capacidades dele. Só que o que acontece? É normal, a partir do momento que o empregado, o colaborador, se dá conta das normas na qual ele tem que seguir, ele automaticamente já fica aqui, como eu coloquei aqui no slide, o medo do desemprego. O colaborador, ele acaba se sujeitando a riscos. E no Brasil, a gente tem aí órgãos que regulamentam, né, o direito do emprego. São associações e sindicatos e a Justiça do Trabalho. Então, cada vez mais é necessário que o posicionamento ético e a proteção ao profissional empregado venha, só que ainda deve ser explorado e normalizado. Por quê? A gente tem o colaborador que se coloca de maneira ética, mas também temos empresas que às vezes podem fazer com que aquele colaborador faça e exerça tipos de trabalho que nem sempre está dentro de uma conduta ética. Então, essa conduta ética, ela é esperada tanto do colaborador quanto também da empresa. É necessário que haja aí uma igualdade de direitos a partir do momento que há aí essa relação entre empresa e colaborador. Ainda, para que essa ética seja exercida da melhor maneira, o empregado ele tem que se encontrar sempre motivado. Quando eu coloco motivado, eu quero dizer o quê? Que ele vai crer na tarefa que lhe colocaram, ele vai saber qual é o seu desempenho, ele vai aceitar a ideia de que sem a sua tarefa, a empresa ela fica incompleta em suas funções. E instintivamente o colaborador ele cumpre suas obrigações com adequação ética. É o que a gente coloca muito em liderança. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem, né, essa distância entre chefe e líder. O líder, ele é que vai colocar no colaborador esse sentimento, esse pertencimento da empresa e a importância que tem o papel dele para a empresa funcionar melhor. A partir do momento que esse colaborador se sente dessa maneira, a ética fica mais fácil ainda de ser exercida. E ele vai estar exercendo ali aquele papel, eu não digo sem saber, mas de maneira consciente e de acordo com o que a empresa está exigindo dele. Então, quanto mais liderança eu exercer também nesse profissional, fazer com que ele se sinta importante e essencial ali para aquele desenvolvimento daquela atividade, eu vou também colocar o espírito de ética e fazer com que o trabalho seja feito de acordo com as normas. Aí, quando a gente fala em autônomo, o autônomo, o autônomo que eu digo, ele pode ter ali a empresa e tem essas relações específicas que eu coloquei aqui no slide, onde sua pequena empresa ela vai se confundir com a sua personalidade.
há uma maior dose de interesse pela qualidade dos serviços, há um despertar maior da credibilidade aos que racionalmente escolhem os profissionais e o prejuízo advindo da má qualidade do trabalho é lesão à ética. O profissional autônomo, ele já tem aí, ele já é mais interessado em realizar essas atividades de maneira automática, porque como ele é dono da empresa, ele pertence àquela empresa, ele sabe que a atitude dele vai refletir diretamente na evolução da empresa. Então, a ética aplicada para um autônomo, ela é muito mais fácil de ser colocada em ação, mas também, quando há prejuízo, é muito mais grave, porque a partir do momento que eu não tive uma atitude ética e eu sou autônomo, eu estou ciente que eu estou fazendo uma coisa errada, que eu estou ali fora da norma. Então, quais os problemas, né, quando nós temos um profissional autônomo que queira praticar a conduta ética profissional? Problemas que podem ser evitados, métodos operacionais e fazer uma supervisão de alta qualidade, ter treinamentos eficazes e ainda, né, questões éticas no campo profissional, elas vão ser agravadas em face à dimensão empresarial. Então, quanto mais, por mais que eu seja autônomo, se eu tiver uma empresa que ela vai crescendo, vai ser mais difícil administrar as questões éticas dentro dessa empresa. E ainda, né, a maneira ideal para eu evitar problemas relacionados à ética são treinamentos voltados para a ética, certo? E fazer com que haja aí uma supervisão mesmo dentro da empresa. Então, quando a gente fala em ética, quais são as práticas que a gente pode ver de ética e colocar isso ali no dia a dia profissional? Ter ali um desenvolvimento de um quadro de ética dentro de uma empresa, por exemplo. Isso serve para ambos os lados, quando eu tenho ali ambos os lados dentro de uma negociação, é legal eu ter esse quadro de ética, o que pode e o que não pode. Colocar as diferenças, colocar o acordo em questão como centro e ainda, né, prevalecer os interesses de ambos os lados. Em uma negociação, às vezes é complicado manter a ética. Para isso, temos algumas etapas, como, por exemplo, a transparência. Quando eu vou atrás da transparência, eu estou buscando a ética justamente porque eu quero ter uma negociação aberta para que todos possam ver o que está acontecendo. Nem sempre eu vou ter todas as respostas, mas isso é melhor do que eu fornecer informações duvidosas. E ainda, né, eu consigo, com uma negociação aberta, gerir escassos recursos para uma crescente demanda. Depois, estabelecer canais de denúncia. Quando eu falo em ética, eu estou falando de normas e, se elas não forem cumpridas, ainda mais, quanto maior a empresa for, é mais difícil de se ficar sabendo. Então, a partir do momento que eu estabeleço canais de denúncia para atitudes que foram contra a ética, mais eu estou ali deixando os funcionários seguros e eu também, como funcionário, me sinto mais seguro. Então, a ética, ela não vai se resumir a fazer a coisa certa. É também ali, ó, falar e agir quando se observam violações dos padrões. E ainda, né, para incentivar o relato das violações, os participantes, eles devem ter em mente que tudo é relatado. Tudo passa por um comitê de ética. Isso é muito importante, isso estimula ainda as pessoas, elas mesmas ali se vistoriam e fazem esse papel de denúncia. Depois, a liderança, como eu já conversei aqui, né, é muito importante. A liderança, ela é um espírito excelente para ser desenvolvido. Você como estudante, você como profissional, dentro da sua casa, é muito bom ter esse espírito de liderança nesse sentido de conseguir aí ter
empoderamento e um entendimento das coisas, fazendo também com que as pessoas consigam participar desse processo. Quando eu falo de liderança como prática ética, eu estou desde nível micro, onde eu vou monitorar individualmente os componentes da negociação, e aí eu tenho, os líderes, eles são eticamente responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma negociação. Eles que vão ser os responsáveis pela melhoria contínua, porque é o líder que vai colocar aí esse espírito de todo mundo consegue exercer bem o seu papel, então eu consigo fazer com que esse papel seja exercido de maneira ética, ok? E aí, então, indo para a conclusão da nossa aula, a gente tem que a liderança ética é fazer o que é certo para o benefício a longo prazo de todas as partes interessadas. É eu seguir as normas e entender que essas normas elas estão ali porque eu quero que ambos os lados vejam a atuação de maneira correta e desenvolvam aí uma resolução de maneira correta. E ainda, o segundo passo, equilibrar as metas de curto prazo e aspirações de longo prazo, de maneira que eu vou atingir o resultado positivo para todos aqueles que poderiam ser afetados pelas decisões da negociação. Eu tenho sempre, as metas a curto prazo e a longo prazo. De maneira ética, eu faço ali esse equilíbrio e consigo, aos poucos, estabelecer essas metas. Por mais longe que elas estejam, fica mais fácil, mais automatizado até, e também mais seguro. E por fim, entender qual o impacto que suas decisões terão sobre um grupo mais amplo de partes interessadas da negociação. Esse impacto é muito interessante ambas as partes entenderem, principalmente numa negociação. Quando eu estabeleço ali o resultado da negociação, nunca vai ser o ideal para ambos os lados. Sempre os dois lados vão ter que ceder. Só que, contanto que essa decisão seja tomada de maneira ética, isso faz e traz legitimidade para aquele acordo e ambas as partes conseguem enxergar como que é frutífero e viável essa negociação. Eu fico por aqui hoje. Muito obrigada. Te vejo logo.